É o assunto do final de semana, Renato Bahia e Luiz Henrique, principalmente depois que os dois filhos da Débora gravaram vídeos com a irmã dela e com a mãe no final de semana. É de partir o coração. É de partir o coração. A Débora é aquela senhora que subiu na estátua da Justiça, Luiz. Será que tem mais aí? Em frente, tem a imagem aí, bota a imagem no YouTube. No 8 de janeiro, Luiz, ela subiu lá na estátua com o batom dela, abriu a frasqueira dela, tirou o batom e escreveu: perdeu Mané. O crime de Débora foi isso, Luiz, Renato Bahia. Não tem nenhuma imagem de Débora ateando fogo em qualquer item. Não tem nenhuma imagem de Débora dentro do STF, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso. Não tem nenhuma imagem de Débora vandalizando absolutamente nada. Não tem nenhuma imagem de Débora portando arma de qualquer gênero, seja de fogo ou seja arma branca. E não tem nenhuma imagem de Débora sequer dizendo que era a favor do golpe. O crime de Débora Rodrigues dos Santos foi ter subido na estátua em frente ao STF e ter escrito: perdeu Mané. Nos tempos atuais, nós temos o Google. Nos tempos atuais, nós temos a internet com os arquivos dos veículos de comunicação, onde essa mesma estátua ela não foi escrita perdeu Mané. Jogaram um balde de tinta 2016, simbolizando que ela estava sangrando por manifestantes de esquerda em frente ao STF. Ninguém foi condenado em 2016 por ter feito isso. Mas essa jovem que está aí, que tem 2 filhos, a Débora Rodrigues dos Santos, ela teve o voto do ministro Alexandre de Moraes a pagar 14 anos de prisão. 14 anos de prisão porque escreveu perdeu Mané. Alexandre de Moraes, como o jurista, lembra até, Luiz e Renato, o jurista da época do governo Hitler na Alemanha. Porque ele tipificou a Débora em 6 artigos, Luiz. Ele botou que ela faz parte de uma revolta armada para tomar o poder. Ele tipificou ela em todas essas questões aí do golpe. E votou por 14 anos de prisão a Débora. Ele é o relator do caso. E o voto foi preferido no julgamento virtual da primeira turma da corte contra essa ação que ela é. A repercussão, Luiz, não podia ter sido pior. E a minha vontade, o meu desejo é que Alexandre de Moraes continue desse jeito, Luiz. Continue desse jeito, Renato Bahia. Que ele continue com essa ânsia e essa vontade de acabar com a vida de todas as pessoas que estavam no 8 de janeiro em Brasília, mesmo aqueles que não cometeram crime, mesmo aqueles que sequer estavam no movimento, mesmo aqueles que não adentraram dentro de prédio nenhum, porque só assim, Luiz, só assim, a sociedade brasileira vai ver os 2 pesos e as 2 medidas dessa situação. A sociedade brasileira vai ver que o que está prevalecendo aí não é a democracia. É a vontade de um ser humano que, para conseguir atingir esses objetivos, não tem limite. O excesso foi tanto, que a pressão em cima do STF esse final de semana subiu assustadoramente. E pessoas que têm trânsito a ministros estão tentando mostrar ministros que isso é um erro. E não tem como a gente não pensar assim, após a decisão, há poucos minutos atrás, do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux pediu vista e adiou o julgamento de Débora Rodrigues dos Santos. E não só esse. Lembrando que ela já está presa há 2 anos. Ela está trancafiada já há 2 anos, a Débora.
Ela não está solta e, se for condenada, vai ser presa, não. Ela já está pagando pena, sem condenação. É pior do que o Mensalão. É pior do que a Lava Jato. Quando a gente assistiu criminosos nesse país confessarem. Criminosos terem dito para promotores e para juízes: eu roubei, está aqui o dinheiro de volta. É pior do que a condenação de quem disse assim: eu estuprei, eu sequestrei, eu esquartejei. Porque quem roubou pegou 10 anos. Quem esquartejou pegou 15. E quem escreveu Perdão Mané pegou quase 15. Mas o ministro Luiz Fux, há poucos minutos atrás, pediu vista e adiou o julgamento. E não só adiou o julgamento. O pedido de vista do ministro Luiz Fux leva o julgamento dela para o plenário físico do STF. Luiz, confirme aí se procede isso. Que o pedido de vista tira da primeira turma e leva o julgamento de Débora para o plenário físico. Eu sei que eles vão fazer um combinemos lá, porque não vão desmoralizar ministro nenhum. Mas pode acontecer, Luiz, de chegar um pensamento menos amargo na cabeça de algum daqueles senhores e rever isso aí. Você está querendo saber se leva para o plenário, correto? Vamos lá. Sem sombra de dúvidas, a gente está diante de um exagero que desmoraliza o judiciário brasileiro. Desde sexta-feira, figuras que estavam fora nesse contexto, eu mesmo não vinha acompanhando esses julgamentos, e aí fui me ater ao caso da Débora dos Santos, que está presa há 2 anos. A cena você já viu aqui, você que está vendo a gente pelo YouTube, a pichação, e essa pichação é referente àquele bolsonarista que admoestou o ministro Barroso em Nova York, e ele vai lá e escreve, sei lá com o quê. Helena Lima, nossa colega aqui de rádio, ela fez esse resumo, você está vendo agora aí no YouTube, fez o resumo de 2 outras oportunidades em que na primeira, inclusive não se achou quem são os 2 caras que jogaram lá na tinta, e na segunda houve também um protesto contra questões relativas ao aborto e também não foram condenados. O governador Zema lembra muito bem, no seu Instagram hoje, olha só: Tiago Brenan é condenado a mais de 10 anos de prisão por estupro. Solto pelo Supremo Tribunal Federal, André do Rep completa 4 anos entre os mais procurados do país. Traficante preso com 534 quilos de drogas é condenado a 10 anos de reclusão sem direito a recurso em liberdade. E aí, por fim, é importante lembrar que a senhora Adriana Anselmo, primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, ex-mulher do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, solto, que no último final de semana gravou mais um vídeo de sextou, Sérgio Cabral, e deixa todo brasileiro honesto, cidadão de bem, indignado. O Supremo, ele libera a Adriana Anselmo com o argumento de que ela tinha filhos pequenos, mas não o faz com Débora dos Santos, que também tem filhos pequenos. Todos nós aqui concordamos que aqueles malucos que fizeram aquilo no dia 8, eles têm que ser sentenciados e pagar a sua pena, seja de multa, seja de prisão, se necessário for, e que eles sejam alcançados, por exemplo, por regimes que sejam brandos, mas que sejam condenados. Mas o caso desta senhora, com 2 filhos pequenos, presa há 2 anos, 14 anos de prisão, que foi o que quer o relator, mais 30 milhões de reais em multa, desmoraliza o judiciário brasileiro. E, pasmem, ele é o relator, ele foi acompanhado por Flávio Dino, essa é a mesma turma que vai julgar Bolsonaro amanhã, hein, galera? E o terceiro voto era de Fux. Como a turma são 5, se ele vota, ela está condenada. E é por isso que ele faz a retirada. Não temos aqui a informação se vai para o pleno. Mas você que é juiz de direito, de carreira, membro do Ministério Público, você que trabalha no júri popular, você não consegue entender. Você que pagou direito penal 1, 2, processo penal, você não consegue entender como é que uma senhora que faz esse tipo de pichação, ela é alcançada por tantos crimes, ela é acusada de estar mancomunada para dar um golpe de Estado no Brasil. Não vou nem entrar nesse mérito, porque, na minha opinião, as pessoas têm que ser condenadas, sim. Mas 14 anos com 30 milhões de reais, não tem como não se voltar contra o Supremo. Não tem como a população brasileira não ficar revoltada com tamanha dosimetria da pena. A presunção da inocência é uma garantia constitucional no artigo 5º da Constituição. É um princípio que estabelece que uma pessoa acusada de um crime é considerada inocente
até que sua culpa seja comprovada. Aí eu vou lá ver quais foram os crimes que a Débora foi condenada, entre outros. Associação criminosa armada. Eu tenho curiosidade de saber como é que foi comprovado, 100% de comprovação, de que Débora teve envolvimento com associação criminosa armada. Ou malabarismo, ou efetivamente o que está dizendo, por que está sendo condenada. Eu tenho essa curiosidade. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado. Dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável. O batom é inflamável? Deve ser, né? Será que foi isso que ela vai ser? Contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. E deterioração do patrimônio tombado. Aí até cabe. Aí a gente viu efetivamente, você pode dizer assim que o batom deteriorou, não sei se até que ponto ele pode deteriorar. Mas o que eu entendo é que Débora, que é uma pessoa normal, uma mulher normal, e me surpreende nenhuma ação feminista em defesa de Débora, isso me surpreende, nenhum tipo de movimento da distância que ela foi, da privação que ela ficou dos filhos em detrimento de outras pessoas que cometeram crimes, né, também, não vou dizer maiores ou não, porque está sendo condenada por isso, mas a sensação é que ela foi ali como boi de piranha, ela foi encaixada ardilosamente numa narrativa oportunista, para servir de exemplo, para que eu fique com medo, para que você fique com medo, para que Luiz Henrique fique com medo, para que você fique com medo.